Olá, meu povo lindo, bom dia! Vamos iniciar mais uma atividade no dia de hoje nesta quinta-feira, 13 de agosto. Vamos lá? E para dar início à nossa atividade, vamos abrir o livro aí na página 170. Procurem aí. Vamos ler um pequeno texto sobre o eu cidadão, nessa parte aí do eu cidadão, que fala sobre desmatamento. Vocês já ouviram falar em desmatamento? O que é desmatamento? Desmatamento é o corte e a retirada das árvores das florestas. E a principal causa desse problema é os seres humanos. Os seres humanos cortam as árvores para retirar lenha e vendem para construção e para as indústrias. Essa madeira serve para a construção de moradias e para trabalhar em determinadas indústrias, certo? Então, isso aí é desmatamento. Vamos iniciar um textozinho agora aí na página 170. Leia o trecho da reportagem abaixo. O desmatamento na Amazônia cresceu 13,7% entre agosto de 2017 e julho de 2018. A taxa preliminar foi obtida pelo projeto de monitoramento de desmatamento da Amazônia por satélite, no Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais. O desmatamento é um dos problemas mais graves ambientais da atualidade. Além de causar danos ao solo, prejudica os seres vivos e interfere na ocorrência das chuvas. Olha aí o problema. Para controlar o desmatamento, o Brasil conta com vários sistemas de monitoramento por via satélite. Um deles é o PRODES, que fiscaliza a floresta amazônica. Então, aí no livro de vocês apresenta um esquema que é realizado via satélite. Os satélites coletam informações que permitem saber qual a situação das florestas e de outros ambientes naturais. Por exemplo, essas informações ajudam o governo a fiscalizar e a realizar ações para reduzir a destruição ambiental. Com o auxílio da tecnologia, o governo também fazem campanhas para as pessoas debaterem e compreenderem os riscos do desmatamento. Isso contribui para conscientizar todos os cidadãos sobre o respeito e os cuidados com a natureza, certo? Então, segundo esses dados do nosso livro, o desmatamento está muito sério na floresta amazônica e várias pessoas são prejudicadas, os animais são prejudicados porque perdem suas moradias. Os índios estão perdendo suas moradias também. E isso também interfere com relação à ocorrência das chuvas. Pessoal, então aí na página 171 do livro de vocês tem 3 questõezinhas. 2 são orais e uma é de pesquisa, certo? Uma é para ser feita em sala de aula, que diz o seguinte: converse com seus colegas sobre os prejuízos do desmatamento para o ambiente. Então, isso daí a gente falou agora um pouquinho sobre os prejuízos, os danos que o desmatamento causa ao meio ambiente. A questão 2, qual a importância da tecnologia na proteção e conservação dos ambientes naturais? Qual é a importância dessas tecnologias? Então, essas tecnologias, elas contribuem para quê? Para que haja um melhor monitoramento e para que haja também uma redução desse desmatamento. Porque sendo acompanhado de mais perto, né, eles têm como tomar providências mais rápidas, não é verdade? Aí temos a questão 3. Essa questão 3 vocês vão fazer no caderno, na disciplina de ciências. Vocês vão realizar uma pesquisa. Escrevam o cabeçalho em ciências, assunto desmatamento. Copie essa questãozinha 3, apenas a 3, vocês vão escrever no caderno, que diz o seguinte: com a ajuda de seus pais ou responsáveis, façam uma pesquisa sobre como o desmatamento pode interferir na quantidade de chuvas, ok? Então, vocês vão escrever a questão 3 no caderno e realizar essa pesquisa.
Certo, pessoal? Agora vamos para a página 172, onde vamos falar de outro tema, que é sobre erosão, ok? O que é erosão? A erosão é um processo natural em que ocorre o deslocamento de parte da camada superficial do solo para outro local. Como resultado, geralmente formam-se buracos e o solo torna-se impróprio para o cultivo de plantas. Então, aí no livro de vocês, na página 172, tem uma primeira imagem onde ela mostra a erosão do solo. Olha como o solo fica depois de passar por uma erosão. O solo fica todo desgastado. E esse solo ele fica impróprio para o cultivo. Ele não serve mais para plantar. Ele não vai render frutos, né? Devido a esse desgaste que ocorreu nele. Então, a água e o vento e a variação de temperatura são alguns dos agentes naturais que provocam a erosão do solo. Então, esse desgaste que houve nessa imagem aí foi através de quê? Da água, do vento e da variação das temperaturas. Apesar de ser um processo natural, muitas ações humanas intensificam a erosão. Um exemplo é a remoção da cobertura vegetal, por meio do desmatamento e das queimadas, que contribui para a aceleração do processo erosivo. Então, se o ser humano vai lá, realiza o desmatamento ou as queimadas, esse solo vai ficar mais propício a uma erosão. Ele vai erodir com mais facilidade, vai se degradar, se destruir com mais facilidade, porque aquela coberturazinha vegetal que existia não há mais. Estão compreendendo? Aí veja a seguir a importância da vegetação para a proteção do solo. Então, aí no livro de vocês tem uma imagem na página 172, onde mostra a cobertura da vegetação. A vegetação age como uma camada protetora do solo, reduzindo os efeitos do vento e da água, das chuvas, por exemplo. Então, essa camada da vegetação, ela serve para reduzir a erosão, ok? Aí, as raízes das plantas ajudam a manter as partículas do solo unidas. Isso reduz as chances de elas serem arrastadas. Olha aí como é importante que não haja o desmatamento nem as queimadas, porque ela protege essa camada do solo. Agora, aí na página 173, temos uma outra atividadezinha bem simplesinha, bem pequenininha. Chegou a hora da nossa atividade. Então, aí na página 173, vamos iniciar a nossa atividade para concluirmos o conteúdo de hoje. Então, o Olavo pretende plantar trigo no solo de seu sítio. Veja abaixo como ele pretende preparar o solo. Eu vou utilizar a técnica da queimada para retirar esta vegetação. Olha só o que Olavo vai fazer. A ideia de Olavo pode causar prejuízos ao solo? Será? Sim ou não? A primeira questão diz que sim, pois a queimada pode remover parte dos nutrientes do solo, causar a morte de seres vivos e tornar o solo desprotegido. A segunda opção diz que não, pois a queimada elimina apenas a cobertura vegetal do solo, não causando nenhum prejuízo a ele. Será? Então, qual das duas opções está correta? Você vai marcar um X no quadrinho da opção correta. Questão 2. Veja os procedimentos realizados por Júlia. Letra A. Fiquem atentos, hein? Inicialmente, Júlia despejou uma garrafa cheia de água sobre o solo sem vegetação alguma. Não tinha nenhuma vegetação, ela despejou a água. Questão B. Em seguida, ela despejou uma garrafa cheia de água sobre o solo com grama. Observem a diferença. Vamos lá. Em qual dos procedimentos Júlia irá observar uma situação semelhante à erosão do solo? A gente viu que erosão é um desgaste sofrido pelo solo. Então, em qual dessas duas situações ela vai ver
uma situação semelhante à erosão? No procedimento A ou no procedimento B? Observem que, a partir do momento que eu despejo uma água, um solo limpo, sem nenhum tipo de vegetação, o que vai acontecer quando essa água for caindo? Ela vai provocar buracos, né? Vai provocar danos àquela área. Mas se for uma área coberta por grama, ela não vai sofrer nenhum desgaste, não é isso? Então, qual o procedimento? Aí, questão A ou B? Aí você vai justificar a sua opinião. Você vai dizer o porquê você marcou. Pessoal, vocês vão justificar a resposta de vocês dizendo o seguinte, que a falta de vegetação, certo? Vai deixar o solo mais propício à erosão, não é verdade? Ele vai ficar desprotegido. Então, assim, ficará mais fácil de acontecer uma erosão, não é verdade? Então, por hoje é só essa nossa atividade. Essa aí, bem simplesinhas. E vai ter a pesquisazinha que é para vocês fazerem no caderno. Lá em ciência, escreva o cabeçalho bem organizadinho e faz a pesquisa, tá bom? Então, cheiro, beijo para vocês. Tchau, tchau.